Estar juntos para meditar na palavra, ouvir a voz de Deus, conhecer aquilo que Ele tem para nós, os propósitos eternos dele para a nossa vida. E o texto de hoje é bem nessa direção mesmo, sabe? Você pode abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7. E o sentido do texto... Marcos. Falei Mateus agora aqui. Fica o Mateus na cabeça. Entendeu? Marcos capítulo 7. É bem nessa direção mesmo. A palavra de Deus, ela tem vários significados, mas ela tem um único sentido. Como um rio que tem um único sentido, uma única direcionalidade, a palavra de Deus tem um único sentido. Não tem como eu dizer algo que vai contra aquilo que é o sentido da palavra, mas ela tem vários significados, ou seja, há uma profundidade, há uma multiplicidade de nuances. Então eu posso beber de um lado desse rio, e no outro dia eu posso beber do outro lado do rio. Eu posso aprofundar, mas eu posso ir para a superfície. Então a abordagem de um texto bíblico ela é multifacetada, porque ela compreende uma porção de realidades, mas todas elas caminham sempre num único sentido, como um rio mesmo. E a palavra de hoje, ela traz para nós o sentido de autoridade. E o que significa autoridade, que é uma palavra muito mal usada hoje em dia? A autoridade diz respeito a um amor, a uma consciência do amor de Deus sobre a minha vida. Isso me dá autoridade para assumir o lugar que Deus me criou para assumir. Então, quanto mais consciência eu tenho do amor de Deus sobre mim, quanto mais consciência você tiver do amor de Deus sobre você, mais autoridade você terá para viver tudo que você tem que viver onde você está. Normalmente nós associamos autoridade a algo muito errado. A poder. Ou seja, eu ter um cargo, eu ter uma capacidade. Eu não tenho tal capacidade, então eu não tenho poder, ou não tenho autoridade. Na verdade, você não tem poder, mas você tem autoridade. Porque a autoridade não tem a ver com capacidade, não tem a ver com carência, mas tem a ver com amor. E olha só como a gente confunde as coisas, né? Muitas vezes a gente acha que ama alguém, mas na verdade a gente carece. Muitas vezes a gente acha que ama, quando na verdade a gente precisa. O amor, diz a Bíblia, conhece. O poder carece. Então muitas vezes as pessoas ocupam lugares de poder porque elas carecem de poder. Elas carecem da necessidade de alguém dizendo para elas que elas mandam sobre elas. Então muitas vezes eu preciso estar numa posição em que eu mando. Isso não é autoridade. A autoridade, você pode ser a pessoa mais baixa na hierarquia onde você está. Não tem nenhum poder. Mas se você tem consciência do amor de Deus, você tem toda a autoridade naquele lugar. Por isso que a autoridade é a consciência de quem nós somos. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Jesus, ele vai realizar algo hoje que diz muito respeito, não apenas ao poder que ele tem, mas à consciência de quem ele é. E a consciência do amor do Pai. Lembra a primeira coisa que aconteceu com Jesus no capítulo 1 de Marcos? O que ele disse? Ou o Pai disse para ele: Tu és meu filho amado. Em ti eu tenho alegria. Quantos milagres Jesus tinha feito quando o Pai disse que amava ele? Nenhum milagre. Aquilo era para gerar em Jesus uma consciência plena de quem ele era, para o capacitar a fazer tudo o que ele precisava. Então, na cruz, quando ele estava totalmente incapaz, imóvel, na cruz é onde a maior autoridade dele foi revelada. E a maior consciência dele, quando ele diz Pai. Então, é isso. E o capítulo 7 de Marcos diz assim pra gente, versículo 31. A gente vai encerrar o capítulo 7 de Marcos hoje. 31. Diz assim, a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou o Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Daqui a pouco eu vou explicar esse monte de nome aí. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele
Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram. Sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Então a palavra de Deus, ela revela um Jesus que é aquele que abre. Essa expressão que se encontra no centro desse texto. Qual a expressão que aparece aí que é diferente, que ele até traduz para nós? Efatá. Significa o quê? Abra-se. Jesus, nesse texto, e essa é a abordagem que eu vou fazer, Jesus é aquele que abre. Jesus é aquele que abre os ouvidos de um surdo, destapa e habilita um homem que estava impedido de receber as ondas sonoras e interpretar e absorver e falar, comunicar, um homem que possuía uma afonia, uma incapacidade de se comunicar. E estava totalmente debilitado na sua relação. Ele não conseguia ouvir, não conseguia falar. Então a relação dele estava impedida. Ele estava impedido do relacionamento. Ele estava privado da relação na sua plenitude. Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou para ouvir e falar. Então essa reciprocidade é algo que não acontecia na vivência dele. Ele não possuía todas as condições para que as relações dele fossem plenas. E Jesus então destrava, abre o ouvido dele para que ele pudesse falar. E a palavra que aparece aqui é uma palavra, no original grego, é uma palavra muito interessante, que é a palavra moglilalos. Essa palavra que aparece nesse texto só aparece, no original, só aparece aqui e em Isaías, no Antigo Testamento. Isaías capítulo 35. Por que é interessante que essa palavra só apareça aqui? Bom, antes de Marcos escrever esse texto, essa palavra só aparecia, obviamente, em Isaías, correto? Só aparecia lá, moglilalos. E aí, então, Marcos vai escrever esse relato da cura desse homem que é surdo e incapaz de se pronunciar. Então, ele intencionalmente usa a mesma palavra que só havia aparecido uma vez na Bíblia aqui. E ele queria fazer com que isso fosse uma espécie de link. Sabe quando você clica no link? Quando você clicasse, quando uma pessoa lesse aquela palavra, ela fosse automaticamente remetida a um único texto da Bíblia, que é o Isaías capítulo 35. E o que diz Isaías 35? Diz assim, então, os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como cervo, e a língua dos mudos cantará de alegria. É uma profecia a respeito do Messias que viria. O Messias virá. E quando o Messias virá, surdos ouvirão. Mudos cantarão de alegria. Pessoas com deficiência física andarão, pularão. Ele usa até a expressão do animal, como um cervo. Então haverá alegria, haverá pulo, haverá júbilo, haverá reciprocidade, haverá comunhão, haverá relacionamento. Então Jesus desata, Jesus abre, Jesus desbloqueia. E o que ele usa para poder desbloquear os ouvidos desse homem? Uma palavra. Efatá. Ele fala. E aí você vai se lembrar. Quem se lembra aqui, gente, do dia em que nós conversamos sobre um texto em que Jesus também usa uma expressão, melhor duas, que são traduzidas. Jesus diz algo e aí o Marcos diz o que significava. Aqui é Efatá. Alguém se lembra do outro episódio? Você lembra? Quando ele ressuscita a menina. Talita cumi. Que significa, menina, levante-se. Uma ordem. 2 vezes. Jesus usa uma expressão, ele fala com um cadáver. A menina estava morta. Ele virou para o cadáver e disse, menina, levante-se. Talita cumi. E agora ele volta-se com um surdo. Ele fala com um surdo. Assim, quando ele começou a falar, eu acho que o pessoal disse assim, oh. Ele não ouve. Ele não ouve. Mas aí Jesus, quando ele fala, Efatá, os ouvidos daquele homem se destravam e a palavra dele.
E aí me faz, gente, esse texto voltar para um texto que todo mundo aqui conhece, que é o texto da criação. Gênesis capítulo 1 e 2. Quando Deus fala e todas as coisas passam a existir. Quando a palavra de Deus é pronunciada e todas as coisas existem, não pelo toque. Todas as coisas existem não pelo fazer. Todas as coisas existem não pela competência. Todas as coisas existem a partir da palavra. A autoridade da palavra. Especialmente quando Jesus vai criar o ser humano. Eu queria pensar com vocês esse texto de Gênesis 1 e 2, que Jesus, aqui ele fala efatá, que é um imperativo. Então ele não dá um conselho. Será que, ouvido, você poderia se abrir por obséquio, por favor, se assim? Não, ele dá uma ordem ao ouvido. Abra-se. É um comando. Abra-se. É um comando de alguém que tem consciência de quem é. E quando o texto diz, e ele falou, abra-se, o versículo seguinte diz, e então ele passou a ouvir. O que acontece em Gênesis? Deus disse, haja luz. E então, versículo seguinte, houve luz. Então ele não disse assim, luz, será que você poderia? Não. Ele dá um comando com consciência de quem ele é. E de que ele foi colocado naquele lugar, ele está naquele lugar para fazer aquilo. Haja e ouve. E tudo que Deus cria, haja animais, haja peixes, haja estrelas, haja céu, faça-se separação. E então se fez, e então se fez, e então se fez. Então houve. Porque a palavra de Deus carrega esse senso de autoridade. Especialmente quando Deus vai criar o ser humano, ele cria o ser humano do quê? Ele tinha qualquer coisa para ele criar. Mas o que Deus usou para fazer o ser humano? A terra, o barro. Isso é fundamental para a gente compreender a nossa origem. Ele cria o ser humano a partir da terra, do barro, do chão, para a gente compreender a nossa limitação, a nossa condição, de onde nós viemos. Mas ele não só pega e modela. A Bíblia diz que depois que estava lá montado o boneco, ele se aproxima e ele e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem se torna um ser vivente. E aqui Jesus toma esse homem, separa de todo mundo. Ele faz algo que para nós parece meio estranho, mas ele cospe, toca na língua do homem, coloca os 2 dedos no ouvido do homem. E depois de haver feito uma espécie de encenação da criação com aquele homem, o que ele faz? Efatá. E aquele homem. Então o que Jesus está fazendo é uma encenação da criação. Ele está encenando a criação. Ele está dizendo, eu sou aquele através de quem todas as coisas são feitas. E mais, eu sou aquele através de quem o ser humano é refeito, recriado. Vem à existência e retoma a sua condição. Então, o que acontece no final da criação? Quando Deus vai criando, lembra da sequência, gente. Todo mundo conhece isso aqui. E ele disse, haja e ouve. Logo em seguida Deus diz que... O que Deus diz? Que ficou bom. Ficou bom. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. Mas quando Deus criou o ser humano, o que ele disse? Muito bom. Depois que ele cria o ser humano, ele olha e diz, muito bom. Depois que esse texto acaba, o que as pessoas dizem? Tudo que ele faz é muito bom. Percebe que o texto está realmente remetendo à criação? Depois que Jesus realiza esse milagre, as pessoas dizem, gente, tudo que ele faz muito bem. Esse texto aqui remete para nós o relato da criação de quem Jesus é, o Senhor que veio restaurar a imagem de Deus no ser humano. Então pensa nessa ideia de imagem. Quando Deus criou o ser humano, a sua imagem. Perfeito. Então quando Deus se posicionava diante do ser humano, ele viu um espelho. E aquele espelho refletia perfeitamente quem Deus é. Isso é o ser humano. Uma imagem. Um ser relativo. Deus faz assim, o ser humano também faz.
Porque é um ser relativo, é uma imagem. Agora, no momento em que o pecado entra no mundo, quando Deus levanta o braço, o ser humano não levanta. Quando Deus se move, o ser humano não se move. Aquela imagem se tornou corrompida. Aquela imagem não reflete mais a realidade de quem Deus é. Porque ela quis ter vida própria. Então você imagina um espelho onde a imagem não mais obedece aos comandos de quem age. Mas agora a imagem quer fazer o contrário. Agora eu me movo e eu quero que você se mova a partir de mim. A imagem criou vida própria. E essa era a sugestão da serpente. Se você tiver vida própria, você vai ser como ele. Independente. Mas nós não fomos feitos para sermos independentes. Nós somos feitos para ser relativos. Nós somos feitos para ser segundo a imagem daquele que é primeiro. E quando nós perdemos a referência de Deus como primeiro e a palavra dele como absoluta sobre a nossa vida, que é relativa, a gente perde a condição de quem a gente é. E é por isso que Jesus veio. Jesus veio para restaurar a imagem de Deus no ser humano. Por isso que ele pega aquele homem e faz tudo isso. Eu vim aqui para restaurar a imagem do ser humano. E eu queria falar aqui, refletir com vocês sobre pelo menos 3 aberturas que Jesus realiza. 3 aberturas. Primeira abertura. Jesus é aquele que abre as janelas da alma. Isso que você está ouvindo hoje, a palavra de Deus, é o que abre as janelas da nossa alma. Aqui no texto é um símbolo. Jesus está fazendo tipo uma encenação. E o que é um sinal? Quando Jesus realiza um sinal, o sinal é algo que aponta para além de si. Não é? Então o sinal ele não existe para si mesmo. Olhem para mim. Ele está querendo significar algo. Quando Jesus realiza esse milagre, ele está realizando um sinal. Está dizendo assim, ó, olhem para além dele. Eu vim fazer algo. Isso que eu estou fazendo, isso que eu estou realizando aponta para a missão que eu vim realizar. Olha para esse homem. E quando a gente olha para esse homem que é surdo e mudo, nós temos o status, a imagem do status de uma condição. Quem nós somos, quem nós nos tornamos. Nós nos tornamos um povo incapaz de ouvir. Isso é o que nós nos tornamos. Deus fala, a gente não ouve. A gente é incapaz de ouvir uns aos outros. E a gente é incapaz de ouvir Deus. Deus fala e a gente não ouve. Então quando Jesus está ensinando aqui, ele está dizendo assim, isso é o que vocês se tornaram. Esse homem é um símbolo do que o ser humano se tornou. Bloqueado. Tapado. Todos os sentidos da palavra. Fechado. Obstruído. Uma pedra, uma porta. Sabe quando as pessoas usam essa expressão, né? Parece uma porta. Por que parece uma porta? Você fala e parece que você está falando com nada, né? Mãe usa muito isso, né? Entrou por aqui e saiu por aqui. Deus é a mesma coisa. Mulher também usa, né? Mulher também usa, né? E Jesus está falando assim, eu vim abrir as janelas da sua alma. Eu quero que você tenha na sua mente essa imagem, quando você de manhã abre as janelas do seu quarto e a luz do sol entra e você respira um ar arejado. É isso que Jesus veio fazer com a gente. Imagina você como um quarto fechado, incapaz de receber qualquer coisa que venha de fora, sufocado em si mesmo. Jesus vem e abre, destrava essa janela. E desobstrui esse lugar que é você, para que aquilo que vem de fora entre. Porque você foi feito para que aquilo que vem de Deus entre. Por isso ele diz efatá. Ele diz efatá não só para aquele homem, mas ele diz efatá para mim, para você, querendo dizer, ouça-me. Aprenda a me ouvir. E eu acho lindo esse suspiro, que a Bíblia fala assim, Jesus deu um suspiro muito forte. Quando você suspira, fala a verdade.
Quando você dá um suspiro forte? Em que situações da sua vida você dá um... Nervoso. Hã? Nervoso. Na maioria das vezes, né? Você tá meio nervoso, dá aquela... A narina dá aquela abrida. E quando eu olho, eu imagino assim, Jesus se parando na frente dele e respirando profundo. É como se ele estivesse olhando para aquele homem e vendo nele todos nós. E ao nos ver, ele diz: você se distanciou daquilo que eu te fiz para ser. Esse é o suspiro. Mas fica tranquilo. Eu vim aqui para fazer de você quem você sempre foi feito para ser. Esse é o suspiro. Por isso ele não só suspira, por isso ele também efatá, abre, sopra. Então, e aí, gente, agora é a parte mais pesada. Eu fiz uma busca, e hoje a gente tem esses mecanismos de busca. Ouvidos na Bíblia. Boa parte das vezes em que ouvidos é usado na Bíblia, no Antigo Testamento, é usado para se referir à indisposição para obedecer, a nossa rebeldia e a nossa incredulidade. 2 textos aparecem, Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 12. Sabe esse livro que a gente falou semana passada que a gente não gosta de ler? A gente pula, sabe? Sabe o que a Bíblia diz? Fala assim, ó: vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm boca, mas não falam. Vocês têm mão, mas não tocam. Perderam toda a sensibilidade ao seu próximo. Vocês têm pés, mas não andam, porque vocês querem ficar parados em vocês mesmos. Os 2 textos falam isso a respeito de um povo, de uma nação. Quanto mais Jesus, quando se aproxima de um homem, está se referindo à humanidade. Então, tipo assim, se o ouvido... Lembra que Jesus usa uma expressão muito correntemente? Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente ouve e fala assim, é lógico. Ouvidos é para ouvir. Mas Jesus responde assim, não. Eu fiz o ouvido para ouvir. Mas ele está como enfeite na sua cabeça. Ele está só enfeitando. Porque sem ouvido você ficaria meio esquisito, assim, né? Então, mas assim, ele não está cumprindo um propósito. O propósito de me ouvir. Está só parado aí, sustentando brinco, óculos. Mas ele não está servindo para me ouvir. E o que então você está ouvindo? Eu vou dizer o que nós, na nossa geração, mais ouvimos. Os nossos sentimentos e as nossas intuições. Eu sinto que isso desobstrui, isso obstrui a voz de Deus para nós. Mas eu estou sentindo. Ou se não, eu acho que. Aí Deus fala, a gente ouve, a gente fala assim, interessante, mas eu acho. Aí você imagina, Deus eterno, Criador, palavra absoluta, eterna, fala, é isso. Aí você diz, mas eu acho. É muita arrogância da nossa parte. Percebe como a nossa intuição, intuições elaboradas, tá? Não estou falando de nada, uma coisa lógica, elaborada, complexa. As nossas intuições, os nossos sentimentos são as coisas que mais nos impedem de ouvir Deus, que mais bloqueiam a gente. Eu sinto que eu tenho que fazer tal coisa. Tá, mas o que Deus disse? Eu acho que é o melhor para mim, mas o que Deus quer? Mas qual é a sua vontade? E o Salmo 115, que agora esse é o mais tenso, o Salmo começa a descrever aqueles ídolos, estátuas que as pessoas adoravam. E esses ídolos, ele diz assim, são ídolos que têm ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não veem, boca, mas não falam, pés, mas não andam, mãos, mas não tocam. Mas ele fala algo mais sério ainda. Todos aqueles que os adoram, que se tornem como eles. Ou seja, o que a idolatria faz conosco? Nos dessensibiliza. E eu não estou falando de idolatria de estátua. Realmente, uma vez eu ajoelhei na frente de uma estátua. Não é disso. Sabe o que é idolatria? Muito mais do que se ajoelhar na frente de uma estátua, idolatria
é o amar qualquer outra coisa mais do que a Deus. Isso é idolatria. Quando meu conforto é mais valioso do que Deus. O meu prazer importa mais do que a vontade de Deus. Quando riqueza, dinheiro, status importam mais do que Deus. Quando uma pessoa toma o lugar de Deus na minha vida. Quando isso acontece, Deus é colocado em segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º plano a perder de vista. Nós estamos obstruídos para a sua voz. Porque quando ele fala, sempre tem alguma coisa que está acima dele. Idolatria é o pecado por trás do pecado. Muitas vezes a gente está olhando para o pecado, o que você fez, deixou de fazer. Mas muitas vezes, por detrás do seu comportamento, existe uma idolatria, um apego, um acorrentamento, uma prisão que te impede de viver aquilo que Deus tem para você. Porque ele fala. E a palavra dele liberta, abre, destrava, conecta. Mas a gente continua preso nas nossas idolatrias. Mas, gente, a palavra de Deus também diz, e aí tem um texto que eu trouxe aqui que eu acho lindo, maravilhoso. O Salmo 40, versículo 6, que diz assim: sacrifício e oferta não quiseste. É uma oração. Mas abriste os meus ouvidos. Ó, a mesma palavra, abrir. Então eu disse, aqui estou, tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Olha, gente, presta atenção nessa conexão. Presta atenção. Sacrifício e oferta não quiseste, mas abriste os meus ouvidos. O que ele está dizendo? O Senhor não está interessado em que eu cumpra um ritual. Às vezes a gente acha que... O que é agradar a Deus? Isso é o certo, mas o que a gente pensa às vezes? É fazer o ritual da igreja, realizar o sacrifício, fazer o ritual da oferenda, da oferta, não sei o quê. Ele fala assim, sacrifício e oferta não quiseste, mas abriste os meus ouvidos para ouvir. E aí ele fala assim, aqui, então eu disse, aqui estou. Olha só. O Senhor abriu o meu ouvido, então eu disse, aqui estou. Tenho prazer em fazer tua vontade. O que acontece logo em seguida ao fato de Deus abrir o meu ouvido? Eu digo. E o que eu digo? Deus, estava pensando um negócio aqui, uma ideia que eu queria dar para o Senhor, que seria muito bom se o Senhor fizesse. Não. Estou aqui. Eis-me aqui. Prontidão para fazer tua vontade. Isso é quando as nossas idolatrias são vencidas. Isso é quando Jesus abre a janela da nossa alma. Isso é quando a gente é levado a esse lugar de relação, ouvir, responder. E dizer, estou aqui. Lembra? Qual é o maior? Essa pergunta eu já fiz, vamos ver se vocês vão passar da prova. Isso aqui eu já falei. Qual é o maior mandamento do Antigo Testamento? Qual é o maior mandamento? Hã? Está sendo Deuteronômio 6. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas coisas, não é? Então, se você perguntar para Jesus se já isso foi perguntado, a resposta dele não foi. A resposta dele não foi essa. Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou assim, o maior mandamento é este. Ouve, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Deus. Amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua força. O que ele está dizendo? Por que ele nunca começa do amar, mas ele começa do ouvir? Porque se eu não ouvir, eu não vou obedecer. Aliás, a palavra ouvir e obedecer na língua hebraica é a mesma. Quando Deus fala assim, ó, você não me ouve, o que ele está dizendo? Você não me obedece. Não obedece. Você não faz o que eu mando. Eu falo, você não está nem aí. Você só me escuta, mas você não ouve. Se você perdeu a capacidade. Então, tipo, o maior mandamento,
ele é antecedido, o Humberto está certo, o maior mandamento ele é antecedido por uma frase que nunca pode faltar. Qual é o maior mandamento da Bíblia? É esse: ouve. Ouve. O Senhor é o único Deus. Não adorarás outros deuses. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e com todas as suas forças. Entendeu? E aí é muito importante a gente entender isso, sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, ó, que a fé não gera um crente. O que a fé gera? Sabe, você racionalmente pensa, se eu tiver fé, eu sou um crente, porque crente é aquele que tem fé. Não. Sabe o que a Bíblia fala? Que a fé gera um justo. Porque o justo viverá pela fé. A gente acha que se eu tiver fé, eu vou ser crente. Mas não. A fé implica em justiça. A fé implica em obediência. A fé implica em realizar o que é justo em todas as relações. A fé me torna sensível ao outro. A fé me torna amável, amoroso, bondoso, justo, coerente. Porque a fé não existe para me tornar crente. A fé existe para me tornar justo. Por isso, justo vive de fé. Quanto mais você alimenta uma pessoa de fé, mais justa ela se torna. Por isso a gente precisa aprender a ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. Entendeu? A fé vem pelo ouvir e a fé me torna justo. Então, qual é o objetivo de Deus ao me encher de fé? Me transformar numa pessoa justa. Por isso que a igreja no Brasil é incoerente e muitas pessoas a criticam. Porque ela diz que tem fé, mas se comporta como injusto. Quando na verdade a fé bíblica me transforma em alguém parecido com Cristo. E aqui, ó, olha só, o último texto falando sobre isso. Isaías 50. O soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o cansado. Olha só. Deus me deu uma língua instruída para sustentar o cansado. É tipo assim, ele dizendo, entendi por que Deus me deu uma língua. É para que eu pudesse sustentar aquele que está cansado. Aquele que está com fardo, pudesse chegar perto dele e dar uma palavra que animasse ele. Ele me acorda manhã após manhã. Desperta o meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Qual é a relação que Deus quer que a gente tenha com ele? A de aprendiz. E como o bolo que a Natália trouxe, de discípulo. O que é um discípulo? Alguém cujo ouvido foi estampado para ouvir. Senhor, sou um discípulo seu, fala que a gente está à disposição. Eis-me aqui. Qual que é o problema? Quando o discípulo para de ouvir. Então, gente, qual é a qualidade primordial que nos torna discípulos? Saber ouvir. Jesus fala e a gente fala, Senhor, eu estou ouvindo. Em que momento? Todo momento. Se ele fala de madrugada, se ele fala de manhã, se ele fala do trabalho, eu estou aqui, Senhor, ouvindo a sua voz. Porque o Senhor me colocou aqui para te obedecer, para ser tua imagem nesse mundo. Então Deus é visto no mundo como? Pela imagem dele. Entendeu? Eu nunca me esqueço de uma experiência que eu tive de uma moça de uma igreja, a gente estava congregando juntos, ela me chamou no sábado à tarde, num momento totalmente despropositado, assim. Estava de descanso com a Valéria lá. Nós todos conversavam na igreja. Eu fui na igreja, entrei lá com ela. A Valéria estava junto. Aí nós dois sentamos na frente dessa moça, eu e a Valéria e ela. E ela falou assim, é o seguinte, eu não acredito mais em Deus. Eu estou fazendo uma oração, se ele existe, que ele apareça na minha frente. Aí eu nunca me esqueço da resposta que Deus me soprou. A resposta foi, mas nós somos a imagem dele aqui, ó. Como é que as pessoas vão encontrar Deus? Não é por Bluetooth. Não é por Wi-Fi. Deus não vai mandar um outro se o plano dele sempre foi se revelar através de nós. Quando ele diz que a gente é imagem, ele está dizendo assim, ó, no mundo eu sou conhecido através de gente. Só que se essa gente me recusa a me obedecer, ninguém vai me conhecer.
Ninguém. Por isso a primeira coisa que Jesus faz com a gente quando a gente caminha com Ele é destapar o nosso ouvido. Porque no momento em que Ele destapa o nosso ouvido, a imagem de Deus é moldada. Por isso, tá vendo por que Jesus fez tantos gestos no homem? Segunda coisa que Ele abre. Jesus abre a janela da nossa alma. Segunda coisa, Jesus abre as portas do reino. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse texto aqui, você viu que Jesus, versículo 31, ele foi em vários lugares aí, Tiro, Sidom, Decápolis, Mar da Galileia, são os 4 lugares que são colocados aí. Eu abri o meu mapa, vamos dar uma olhada no mapa das terras de Jesus, de Israel no tempo de Jesus, e gente, Tiro é para um lado, Sidom é mais para cima, Mar da Galileia é mais para baixo, Decápolis é outra região, e tipo assim, várias regiões, Tiro, Sidom e Decápolis ficam fora de Israel. Jesus, no versículo 31, gente, Jesus fez um monte de coisa, tipo um resumo assim, tipo, um versículo para dizer vários dias, muito tempo. Exato, foi muito lugar. Mas Marcos falou assim, mas eu quero registrar um episódio. Certeza que ele fez muito no Ares. Certeza. Mas ele falou assim, mas eu quero registrar um encontro para você. E qual foi o encontro anterior que Marcos tinha registrado? Com a mulher grega. A mulher nem falava aramaico. A mulher nem hebraico, nem sabia que era Abraão, Isaac, Jacó, a Bíblia. Não sabia nada. E ela tinha fé. E agora, Marcos, na sequência, registra outro encontro de Jesus com uma pessoa fora de Israel. Esse homem está fora de Israel. Fora. E aí pensa comigo. É mais ou menos Jesus dizendo o seguinte, ele realiza 2 curas na sequência fora de Israel. A filha de uma mulher grega e um homem mudo e surdo e mudo. É tipo Jesus dizendo assim pra gente, você não entendeu semana passada, agora você vai entender. Ok? Semana passada você entendeu, hoje você entende. Se não entendeu na segunda, não tem o que fazer. As portas do meu reino estão abertas. É isso que ele está dizendo para nós. Eu estou indo para fora de Israel e realizando curas, milagres. Sabe por quê? Porque as portas do meu reino estão abertas. Eu não só abro a janela da sua alma, eu abro as portas do meu reino. Para que pessoas entrem. Aí você pergunta, Jesus, que pessoas? Todas. Qualquer uma. Não deixe que o seu orgulho impeça você de entrar no meu reino. E não deixe que a sua culpa impeça você de entrar no meu reino. Muitas pessoas não entram no reino porque se acham boas demais. Orgulho. Muitas pessoas não entram no reino porque se acham ruins demais. Culpa. Não deixe que o orgulho e a culpa bloqueiem você para participar de um reino cujas portas estão abertas. Efatá. Abertas. E sabe o que eu acho mais doido? A Bíblia registra aqui, né? Ele estava numa terra em que não se falava aramaico. Jesus falava aramaico, ok? Era a língua de Jesus. Ele estava numa terra grega. O pessoal falava o quê? Grego. Aliás, o mundo inteiro falava grego naquela época. E Jesus fala assim, efatá. Que o moço que ouviu, que na verdade não ouvia, a família dele nem falava aramaico. Falava grego. Então ele ouviu e atendeu a voz de alguém que fala uma língua diferente. Ele nem sabia o que significava efatá. Mas sabe o que aconteceu? Ele se abriu. É como se Jesus estivesse dizendo assim, a minha palavra vai se espalhar pelos 4 cantos do mundo. Em lugares onde eu nem falo a língua e não faço ideia, a minha palavra chegará lá. Olha só, Brasil, a gente aqui. Essa aqui, gente, é uma antecipação que Jesus está fazendo do que aconteceria depois que ele ressuscitasse. A sua palavra se espalharia para todo lugar. E em toda língua se falaria de Jesus. Em todo lugar, inclusive Jesus é grego. O nome dele é Yeshua. Era como ele era chamado. Yeshua. Era o nome de Jesus aramaico. Mas a gente fala Jesus, que vem do grego, que era onde a Bíblia foi traduzida. Para o grego. Porque o nome de Jesus é dito em todas as
Línguas. E aqui Jesus estava antecipando uma grande realidade, a grande comissão. Um dia, gente, ele chegaria nos seus discípulos e diria: discípulos, tenho algo para falar. Eles, claro, Senhor, estou aqui para ouvir. Vocês vão fazer discípulos meus. Aí eles falam: claro, Jesus, a gente não vai começar pela Galileia, o outro pela Judéia. Fala: não, é Judéia, mas é também Galileia, mas é também Samaria, mas é os confins da terra, mas é onde vocês chegar. Onde vocês forem, vocês vão fazer discípulos e ensiná-los a obedecer tudo que eu lhes ensinei. Essa é a palavra que Jesus ensina. O que é ser discípulo? Aprender a obedecer tudo que Jesus ensinou. Ou seja, aprender a ouvir. Vocês vão ensinar as pessoas a ouvirem. E vocês vão fazer o que eu fiz com aquilo. Lembra que eu curei? Surdo. É isso que vocês vão fazer por onde vocês forem. Só que ainda não é a hora. Por isso que em vários lugares desse texto aqui, Jesus fala assim: silêncio. Não fala o que eu fiz. Percebe? Um segredo. Não é estranho Jesus guardar segredo de uma coisa que é tão... Gente, ele curou um surdo. Ele curou um surdo. Eu e você, a gente ia fazer curar um surdo e falar assim: rapidinho antes de curar, liga live no Instagram, liga live no YouTube, chama o pessoal, vou fazer um negócio aqui. Jesus faz o contrário, fala assim: leva para um lugar secreto e realiza a cura. É tipo assim, ele está dizendo: eu não quero ficar conhecido ainda, porque eu não posso ficar conhecido ainda. Sabe por quê? Porque eu ainda não morri. E porque eu ainda não ressuscitei. E porque ainda não subi ao céu. E porque ainda não enviei o Espírito. E se o Espírito não vier, as pessoas não ouvirão. Quem iria convencer as pessoas do pecado? Não adiantava nada sair pregando o nome de Jesus para ninguém. Porque ninguém iria ouvir. Porque a única chance das pessoas terem seus ouvidos abertos era se o Espírito Santo tivesse derramado. E o Espírito Santo só seria derramado depois de Jesus ressuscitar. Ou melhor, subir ao céu. Então ele ia morrer, ressuscitar, subir ao céu e enviar o Espírito Santo. Entendeu? E só depois, então, ele iria enviar os seus discípulos para pregarem o Evangelho. O que é importante disso, gente? Isso é a implicação importante para nós. Não feche a porta para quem Jesus abriu. Se Jesus abriu a porta para alguém, não vai ser você o porteiro que vai fechar. E esse é o maior erro da igreja. Fechar portas para quem Jesus abriu. E quais são as principais razões que a gente fecha a porta para quem Jesus abriu? Medo de que essas pessoas venham e corrompam as nossas tradições. Medo de que uma pessoa venha e os outros pensem que eu sou igual a ele. Eu não sou igual a ele. Eu sou diferente. Medo de ser confundido com gente que a gente repudia, despreza. A maior parte das vezes é medo. Medo de me reunir com pessoas que pensam diferente de mim. Medo de me reunir com pessoas que votam diferente de mim. Já que a gente está perto das eleições. Medo de me reunir com pessoas que se vestem, se parecem diferente de mim. Ele se veste assim. Você sabe o currículo do fulano que está vindo aqui? Você não sabe? A história? Se você soubesse, eu não deixaria entrar. E às vezes a gente fecha a porta para pessoas a quem Jesus abriu. As portas do reino dele ainda estão abertas. E ainda tem gente entrando. E pior, às vezes a gente expulsa pessoas que Jesus colocou. E mal sabe a gente que na hora que a gente expulsa quem Jesus colocou, a gente meio que está se expulsando. Né? Porque foi Jesus que colocou. E às vezes a gente está tirando o que Jesus colocou. Às vezes a gente está separando o que Jesus reuniu. A gente está tampando o que Jesus abriu. Às vezes a gente está fechando o que Jesus escancarou. Inclusive, eu acho que a expressão, uma tradução livre de Efatá, escancara-te. Jesus não abriu a porta dele. Eu acho que Jesus escancarou a porta. Para dizer assim, quem quiser, vem. Venham. E a última coisa que Jesus vai abrir. Isso aqui é uma antecipação.
Eu falei das janelas da alma. Eu falei das portas do reino. Jesus vai abrir e vai limpar os porões do mundo. Sabe o que significa isso? Quando Jesus voltar, ele vai destravar todo o potencial reprimido do mundo. O mundo se tornou um lugar inóspito, uma selva, terra de ninguém. O mundo se tornou um lugar encardido, amaldiçoado. Isso é o que o mundo se tornou. E a Bíblia diz em Romanos 8 que a criação geme como que em dores de parto, aguardando o dia da sua libertação. Então é como se o mundo, gente, tivesse impedido, tivesse surdo, tivesse incapaz de cumprir a plenitude daquilo que ele foi feito. Quando Jesus curou aquele homem, ele estava dizendo assim, um dia eu vou fazer algo. E nesse dia, quando eu voltar, eu vou livrar, limpar, curar e renovar os céus e a terra. E aí eu queria terminar com esse texto. Apocalipse 21 diz assim: então ele enxugará dos olhos, olha que expressão linda, dos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte. Quando Jesus voltar, ele vai abrir os céus e a terra. E tudo será uma coisa só. Uma coisa só. E Jesus vai curar a sua criação. E Jesus vai renovar todas as coisas. Jesus vai limpar a gente de todo resquício do pecado que ainda tem dentro da gente. E todos nós seremos um. E toda a realidade será uma. E Deus será plenamente conhecido. E a fé será desnecessária. Porque nós vamos ouvir plenamente. O tempo todo nós vamos ver Deus. E Ele habitará conosco. Deus habitará com a gente. E a gente vai viver com Deus. E a gente vai viver uns com os outros. E a justiça vai reinar. E vai reinar a justiça. E a realidade do mundo será uma realidade infinitamente melhor do que os seus melhores sonhos. Pensa no céu. Pensou? É melhor. Isso é o que Deus vai fazer conosco, com o mundo, com a realidade. E essa é a nossa esperança. A esperança de um novo céu e de uma nova terra. Mas eu quero conectar esse texto de Apocalipse 21 com o texto de Marcos capítulo 15, que é o penúltimo capítulo da Bíblia. Sabe o que em Marcos acontece? Alguém chuta? O que acontece em Marcos 15? O quê? O que fala, Valério? Não, antes da ressurreição. O que acontece em Marcos 15? Vai descendo, vai descendo. Final de Marcos 15, meio de Marcos 15. Morte. A crucificação. Você sabe do que um crucificado morre? Asfixia. O crucificado não morre de perda de sangue, ele morre de asfixia. Porque chega uma hora que ele não consegue mais manter-se em pé e todo o peso deles é colocado sobre os seus ombros, sobre o seu tórax. Então ele não consegue mais respirar. Ele morre asfixiado. E sabe a última coisa que Jesus faz? Ele dá um último suspiro. E diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E exala seu último fôlego de vida. Jesus morreu para que houvesse novos céus e nova terra. Jesus dá um suspiro diante de um homem surdo. E Jesus suspira pela última vez em Marcos 15. Por que Jesus suspira e sopra, efatá? Para que eu e você pudéssemos receber a vida. E para que novos céus e nova terra fossem inaugurados no fim dos tempos. A morte de Jesus garantiu que a nossa esperança não é vã. Porque Jesus morreu, todas as coisas viverão. Porque Jesus morreu, todos os surdos ouvirão.
Porque Jesus morreu, todos os mudos falarão. Porque Jesus morreu, todos pularão de alegria no fim. E essa é a esperança que a gente carrega. Porque Jesus estava imóvel, imobilizado, morto, incapaz de falar, incapaz de tocar, incapaz de se mover. Mas havia algo que ainda tinha em Jesus, ouvidos para ouvir, e ele sempre disse isso. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai. A gente vai participar da ceia? A gente não organizou. Não... Vai lá rapidinho, né? Vamos orar preparando o nosso coração para a ceia. Obrigado, viu, Najara? Preparando o nosso coração para a ceia. E eu queria que a gente tivesse em mente esse primeiro ponto. Deixe Jesus abrir as janelas da sua alma. Talvez você tenha vindo aqui, tenha participado. Ai, por favor, pode chamar. Às vezes você tenha vindo aqui, tem participado, mas Jesus ainda não abriu mesmo as janelas da sua alma. Às vezes Jesus ainda você não deixou ouvir mesmo Deus. Ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus. Que tal deixar Jesus falar ao seu ouvido, efatá? Abra-te. Abra-te. Vamos orar? Senhor, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Jesus Cristo veio ao mundo com a missão de abrir os nossos ouvidos para que pudéssemos te ouvir. Jesus morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida, vida plena, vida eterna. O Senhor nos criou para sermos imagem perfeita de quem Tu és. E como nos afastamos, Deus, dessa realidade. Nos distanciamos. O Senhor se move e nós ficamos parados. O Senhor fala e nós não nos mexemos, não ouvimos. O Senhor age e nós não vemos. O Senhor comanda e nós não falamos. O Senhor toca e nós não tocamos. Mas nós somos o Seu corpo. Nós somos a Sua luz nesse mundo. Deus amado, a nossa oração é para que cada um de nós aqui tenha a janela da sua alma aberta. Os sentidos espirituais dilatados e sensíveis à Tua voz. Que quando o Senhor falar, nós ouçamos, atendamos, e todos os ídolos do nosso coração que têm tomado o Teu lugar, o Teu trono, caiam por terra, Deus. Caiam por terra e só sobre aquilo que é a Tua voz. Que todo o nosso mundo interior caótico seja recolocado em ordem a partir da Tua voz. Voz que fala, voz que ordena, voz que orienta, voz que ensina, voz que esclarece, voz que dá sabedoria, voz que dá entendimento. Deus, nos ajude, Deus, a não seguir as nossas intuições e sentimentos. Nós aprendamos a seguir a Tua voz. Mesmo quando não fizer sentido humano, mesmo quando não parecer lógico, Senhor, nós queremos Te obedecer. Nós queremos ouvir, nós queremos atender, nós queremos submeter a nossa vida ao Teu comando, à Tua orientação, à Tua vontade. E que a Tua palavra seja como para Jesus em nós. Pão. Meu pão é fazer a Tua vontade. Que assim seja em nossas vidas, Senhor. Fazer a Tua vontade seja a missão da nossa vida, Senhor. Nos ajude a viver como discípulos e não como religiosos. Como discípulos e não como membros de um rol eclesiástico religioso. Mas discípulos, Senhor, na simplicidade do que essa palavra significa, filhos, obedecer, ouvir e receber o Teu amor sobre nós. Pai Santo e amado, cada pessoa que o Senhor trouxe aqui hoje, o Senhor que moveu o coração. Agora, Senhor, completa em nossa vida aquilo que o Senhor quer fazer. Realiza em nós a Tua vontade.
Abre os nossos ouvidos para te ouvir. Destapa todos os nossos sentidos que estão obtusos, obstruídos, fechados, insensíveis, para que nós possamos ser tudo aquilo que o Senhor sonhou quando nos criou, nos fez, nos modelou e soprou em nós o teu fôlego de vida. Que em nome de Cristo Jesus, as tuas realidades sejam impressas em nossos corações e vidas em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Olha só.